E a palavra de hoje é um tema muito importante, o mal odierno à secularização da fé. O que eu quero dizer com isso? Vocês se lembram da paraxá passada, que foi Balaque, e havia lá um tal de Bilam, ou Balaão, e Balaão era o falso profeta que foi amaldiçoar e destruir o povo de Israel. Mas ele não conseguiu. Na verdade, quem estava atrás de Balaão? O espírito maligno, o espírito antissemita, destruir Israel, riscar Israel do mapa, desde aquela época. E o povo ainda estava no deserto a caminho de Canaã. Como Balaão, o rei Balaque, não conseguiu destruir o povo de Israel através de Balaão, o que ele fez? O inimigo fez. É a paraxá de Pinhas, Pinéias. Eu vou continuar a história do sábado passado, que tem uma mensagem muito profunda. O inimigo é sempre assim. Quando ele não destrói, ele vai aumentar o ataque. Não pensa você que vai esfriar, não. Ele vai preparar o outro ataque, provavelmente mais forte. O que então o inimigo de Israel, através do rei Moabita, fez? Chamou as mulheres para infiltrarem no meio do povo de Israel. E mulheres selecionadas a dedo. A rainha, a princesa Cosbi, que vocês leram aí, eu imagino que era uma lindíssima mulher, não é? Eu acho que ela começou a me dar o retorno aqui. Bom, então o que acontece? Ela infiltrou, as medianitas infiltraram no meio do povo de Israel, e isso ia o quê? Ia fazer com que o povo de Israel se misturasse com os medianitas, os meninos iam nascer meio israelenses, meio medianitas, imagina, não é? E o mais pesado ainda, além dessa mixigenação do povo, acabaria com o povo, concordam comigo? Acabaria com o povo de Israel, nem chegariam a Canaã, interromperia a Torá, não é? E então, o que eles fizeram? Os medianitas levaram o povo à idolatria, a cultuar os deuses, né, dos medianitas, os deuses pagãos, vamos dizer assim. E aí seria o fim de Israel. E aí aparece um grande personagem, Pinéias, e da tribo sacerdotal, que livrou Israel dessa maldição, dessa dispersão, dessa mixigenação. Aí você vai falar, e o que eu tenho a ver com isso? Muito. Porque nós, hoje, estamos sendo secularizados. O que é secularizar? Eles estão entrando pela mídia, pelas redes sociais, e a nossa fé está sendo balançada. Muitos crentes que eu tenho acompanhado já estão sentindo a secularização. O que é secularizar? Secularizar é quando você sai de um dogma, de uma doutrina religiosa e se torna mundano, ou seja, a doutrina do mundo é secular, daí a palavra secularização. Então, é mundanismo, ou seja, a pessoa que é crente, ele começa a entrar dentro das nossas igrejas ideologias, vocês estão vendo isso, ideologia de gênero, ideologias marxistas, comunistas, que ferem os princípios bíblicos. Por exemplo, eu não quero aqui falar muito porque vocês são maduros e conseguem entender como as famílias têm sido destruídas, na verdade, através da secularização. Então, o papai e a mamãe, o filho vai para a escola, volta, prepara a merendeira dele, ele volta, mas não sabe o que está acontecendo. Aquela família está sendo destruída. Olha aqui, nessa própria casa, eu creio que muitas igrejas também, os jovens nascem dentro de igreja, aquela bênção, chegam na universidade, o que acontece? Esfriam, secularizam e aí se perdem num caminho muitos deles. Nós estamos vendo isso aqui. Por isso nós temos orado aqui a geração da Torá, abençoando essas crianças, cobrindo essas crianças, profetizando que elas chegando ao templo chamado universidade, que é um templo, né? Cultua o materialismo, o acaso, não é? Contra a criação, contra Deus. Então, tudo aquilo que afasta você do Criador ou afasta você da criação vai te secularizar. Está entendendo?
e a pessoa vai o quê? Cauterizando. Então, vamos ver rapidamente alguns pontos. Então, essa paraxá de Pinhas, ela é muito oportuna, porque nós estamos vendo um ataque aos crentes, à igreja, ao corpo de Cristo, com essas falsas doutrinas. Lembra que essa falsa doutrina está na Bíblia, chamado os seguidores de Balaão. Está lá em Apocalipse, está lá em Pedro, não é? Está lá em Hebreus, fala dos Balaões, dos Balaão, dos seguidores de Balaão. Então, o que acontece? Nós estamos vivendo tempos de grandes desafios quanto à fé em Yeshua. Irmãos, o levante que está havendo, olha que a Europa, em sua quase totalidade, está secularizada, concorda? A própria sede do cristianismo está secularizada, não é? A sede onde Lutero viveu está secularizada. Genebra, Suíça, Calvino, está secularizado. Os grandes, na Inglaterra, os grandes ases da teologia, não é? Como Darby, como Husserl alemão, como Wesley e outros estão secularizados. Os Estados Unidos, o Scofield, os Plymouth, tantos deles, não é? Estão secularizados. O que é o secularizado? O inimigo chega devagar, não é? Ele não mostra quem ele é, ele chega devagar. Você está sendo secularizado através de uma novela, através de um filme. Aí vão aparecendo valores contrários à palavra e você vai tendo a sua mente cauterizada. Então, eu estou vendo claramente que nós estamos no início das dores, de Mateus 24. E Yeshua disse que o amor ia se esfriar, não é verdade? Nós sabemos que agora é a época do cavalo branco, é o primeiro selo de Apocalipse. O cavalo branco é aquele líder mundial que vai vencer, ele veio para vencer e vencerá, diz a palavra. Depois dele é o anticristo, né? Aí depois do cavalo branco vem o quê? O cavalo vermelho, né? Que é a guerra. Depois vem o cavalo de cor preto, que é a fome. E depois vem o cavalo amarelo, que é a destruição total. Irmãos, ontem os Estados Unidos está fornecendo bombas de fragmentação que está proibida pelo Acordo Mundial. Os Estados Unidos não assinou esse acordo e agora está fornecendo à Ucrânia bombas de fragmentação. Você acha que o outro país que está sendo atacado vai ficar passível? Vai ficar lá tranquilo? Ele vai o quê? Se defender como ele já está fazendo, mandando armas atômicas para a Bielorrússia. Ou Belarus. Irmãos, eu estou vendo o jogo de xadrez está sendo montado. E a gente não está aqui à toa. Nós estamos enxergando, não é? Então queremos alertar. Então vamos trazer agora temor ao meio cristão? Não. O Senhor Yeshua falou que nós não entraríamos nessa secularização, não é? Nós temos nosso livro escrito aonde? No livro da vida, e Apocalipse fala que o seu nome está escrito numa pedrinha branca. Então, irmãos, foi lavado pelo sangue de Yeshua. Nós não temos que temer, nós não temos que nos esmorecer nesse momento, nós não temos que ser secularizado, porque moderninho, o crente moderno, eu não vou fazer nada, Deus me livre de secularizar vocês, de trazer para a igreja, não está trazendo? Vocês estão vendo? Eu não quero aqui falar muito abertamente, porque eu não quero ofender os irmãos, mas olha as igrejas evangélicas, algumas delas. A coisa está sendo secularizada e o jovem é uma isca fácil para a secularização. E os velhos meio com algum problema mental também, né? Que já vai caindo na modernidade, que não tem nada de modernidade, não. Então, o que Satanás está fazendo agora, o anticristo, o espírito de anticristo? É secularizar, é cauterizar a nossa mente, para achar tudo normal. O que, por exemplo? Filho fora do casamento. Mas a artista apresentadora teve, eu vou ter também. Não é assim que vai secularizando? Aí
os banheiros agora com placa não tem masculino e feminino. Não, isso é preconceito. Peraí, eu sou homem, então eu sou preconceito? Então nós estamos sendo secularizados. Estamos percorrendo um caminho, a verdade, rumo à vida eterna. Mas na expectativa de quê? Da ressurreição. Diga, ressurreição. A iminente volta de Yeshua. É isso que tem que nos segurar agora. Não é rito, não é louvor, não é livro. Eu tenho que segurar a minha fé e esperança na ressurreição. Essa é a nossa segurança. Diga comigo, haja o que houver, estarei firme na ressurreição. Essa é a nossa fé, porque se Yeshua não ressuscitou, Paulo fala, nós seríamos os mais tolos da face da terra. Nós estamos crendo em algo abstrato, subjetivo. Não, eu creio na iminente volta de Yeshua. Creio no reino de Deus. E ele começa dentro de mim quando eu nasço de novo e aceito Yeshua HaMashiach. Então estamos no caminho de Yeshua, mas precisamos das placas para manter a graça. Eu estou num caminho, uma estrada, tem placas de trânsito. Essa placa são a Torá, são as leis da Torá. Aí vem um crente secularizado e fala, estou debaixo da graça, estou debaixo da lei. Peraí, você não entendeu nada. Porque para preservar o estado de graça, para eu alcançar a ressurreição, para eu estar vivo quando Yeshua voltar, com o meu corpo glorificado na ressurreição de Cristo, ou morto, eu terei a ressurreição. Aí vem, eu preciso das placas para me levar à ressurreição, me levar à plena salvação. Como Paulo fala, combati o bom combate e recebi a minha coroa. Apocalipse fala, ao que vencer? Significa que nem todos os crentes vencerão, gente. Ele não está falando para incrédulo não vence porque não crê. Está falando para o crente. E nós vamos tratar desse assunto aqui agora. Bom, então eu preciso dessa placa, eu preciso dessa cerca que está me guiando o caminho, a verdade, a vida em direção à ressurreição, mas as leis da Torá, elas estão à minha direita, à minha esquerda e na minha frente e na minha retaguarda para mostrar os meus erros, para que eu seja vencedor. A Torá me mostra os meus defeitos, não é? Me mostra os meus defeitos, me mostra os meus pecados. Bom, vamos lá. Então, 1 Timóteo 4, você pode ler comigo, mas o Espírito expressamente diz tempos posteriores. Essa tradução é ruim. Diz nos tempos finais, no início das dores, tá? Alguns apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores, doutrina de Balaão, doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm a sua própria consciência cauterizada. Diga, cauterizada. Uma das funções que eu vou destruir hoje aqui nas nossas mentes é a cauterização, porque a coisa é que nem uma asterosclerose. O cálcio, de vez de ir para os ossos, ele acaba indo para as artérias. E ele vai acumulando, formando placas ali que vai entupindo as artérias. Isso é chamado arteriosclerose. Então, o que acontece? No crente é a mesma coisa, vai chegando coisa, a placa não chega de uma vez, ela chega devagarzinho, vai se acumulando ali. Por isso você toma vitamina K2 para direcionar o cálcio para o osso, senão ele vai para a artéria. Não é? Mulheres que tomam cálcio, procure o K2 junto, para não ter problema. Não é verdade? Então, conosco é cauterizando a nossa mente, a nossa fé. E o que vai cauterizar a nossa fé? A secularização. Eu nunca vi ninguém pregando sobre isso, mas eu estou falando, para mim, pelo menos que eu saiba, eu busquei do Senhor essa palavra, que nós temos que estar atentos, alertas, para não deixar que nossa mente esteja cauterizada, consciência. Eu vou achando tudo normal, tudo é preconceito, tudo pode. Ô, irmãos, qual é? Vamos falar um pouquinho da doutrina dos nicolaítas, né? Ou da igreja lá de Éfeso. Irmãos, é o sexo. Vocês já viram que tudo está normal? A pessoa vira e fala assim, eu tenho direito ao meu próprio corpo, eu faço o que eu quero, mas não é assim. Não é? Você não pode sair aí numa luxúria, numa depravação sexual, fazendo o que você quer.
E é assim, né, com esses atores aí. Agora um doido na televisão entrevistou, ele já tem. Ele vende o esperma dele e fazer filho no mundo. Quer dizer, gente, entrevistaram o infeliz lá. Quer dizer, para ele, as mulheres querem, pode ser, eu vou ser o pai. E fizeram a conta lá e já tem mais de milhões de filhos. Ô, irmãos, então, você está entendendo? Uma coisa que é sagrado, que é sublime, isso é secularizar. E todo mundo, não, está certo, o corpo é dele. Peraí, o corpo é dele? Não. Você vai ser concebido não numa proveta, num tubo de ensaio. Você vai ser concebido pelo amor do seu pai com a sua mãe e de modo assombrosamente maravilhoso. Salmo 139, a hora que aquela célulazinha do papai encontrou com a célulazinha da mamãe, formou o óvulo passa a ser ovo, passa a ser fecundado, e ali começa, através de divisões de mitose e meiose, se me lembro bem do ginásio, vai multiplicando até formar uma mórula, não é? Uma célula cheia de outras célulazinhas, e ela vai começar um coração pulsando. E por isso Deus fala, ainda te vi com os meus olhos, quando você era uma substância informe, e eu determinei todos os seus dias da sua vida. Vocês estão entendendo que eu não posso aceitar? Você não é fruto de uma proveta? Você não é fruto de um espermatozoide congelado no nitrogênio durante anos? Você é fruto de um amor. Mesmo que o seu pai não tenha amado a sua mãe assim, Deus te amou e te viu. Tá certo? Tá certo? Olhe para o seu vizinho. Graças a Deus eu não estou diante de uma cópia. Eu não estou diante de algo que foi resultado da evolução. É original. Olha a impressão digital dele. Olhe a íris dos olhos dele. Só você tem, no meio de 8 bilhões de gente na Terra. Só você tem essa impressão facial. E eu já tentei enganar o meu banco, não adianta. Eles não sabem, parece que tem uma inteligência artificial que vê que eu estou envelhecendo. Quando eu ponho um retrato mais novo, ele não aceita. O banco não aceita a identificação facial. Que coisa. Você chega no passaporte eletrônico, você passa a foto, pum, deu negativo. Por quê? Sou eu. Não, envelheceu. Quer dizer, agora já tem um sistema que já imagina você envelhecendo. Viajei agora, a cancela abriu, sou eu mesmo. Quando eu leio o passaporte, será que sou eu mesmo? Mas a máquina me imaginou com o passar dos anos. Gente, é fantástico. Diga, é fantástico. Você não é produto de uma loja de supermercado que tem a prateleira tudo igual. Você foi criado pelo Criador de uma maneira assombrosamente. Então, perigo com as falsas doutrinas e ideologias. Eu não preciso explorar isso, porque vocês estão entendendo onde é que eu quero chegar. Eu não posso falar, né? Hoje agora está assim, ele não pode falar, não é? Mas o povo de Israel, o inimigo queria infiltrar no meio do povo para o quê? Expor ali que tudo é normal. As medianitas falaram, não, vocês dizer Deus, um de Israel, Deus... Não, nossos deuses também são poderosos, venham ver. E começaram o povo de Israel a idolatrar os deuses medianitas. Bom, então essa porção é muito importante. Olha o verso 1. O povo começou a prostituir-se com outros deuses. É assim que o inimigo está fazendo conosco, ou tentando fazer. Mas essa palavra é uma palavra de advertência que você não vai... Olha, eu estou lhe falando, as redes sociais são um perigo, porque vem conceitos, vem ideologias, vem coisas que nunca podia fazer e falam que é normal. E vem essa teoria bem, bem afastada da Bíblia, como tudo é evolução, tudo é resultado da evolução. Então, por isso, as guerras vão se duplicar agora, porque ninguém crê em nada. Eu morri, acabou, vou para a sepultura, então vão matar. Essa terra é minha, essa mulher é minha, esse dinheiro é meu. Quer dizer, o homem volta num instinto animalesco terrível, e Finéias elimina o mal. Esse tal de Zinri é um doido.
Ele era príncipe da tribo simeonita, de Simeão. Ele foi lá, começou a fazer sexo em frente ao tabernáculo, a tenda da revelação. Quando o Finéias viu aquilo, falou, esse não pode. Pegou uma lança, diz a palavra, que atravessou ele e ela pelo ventre, ficou cravado no chão. E a Bíblia fala que o mal foi eliminado. Então, por favor, não vai distorcer as minhas palavras. Eu não estou mandando você pegar a lança e sair matando em todos os prostíbulos que você achar. Não, não estou falando isso. De jeito nenhum. O Antigo Testamento, essa concepção que Deus usou, ele usou dentro de um contexto. É a maneira que foi encontrada de eliminar o mal. Foi tirando aquele mal e todos aqueles que se envolveram, chefes de tribos que se envolveram com as medianitas, é um mistério que a gente tem que falar aqui. Eu sei que eu vou ser julgado por isso, mas foram 24 mil que morreram nesse dia. Mas que o mal foi extirpado, foi. Não quer dizer que hoje, em 2023, nós vamos usar esse método. Porque hoje nós temos um método muito mais eficaz que não precisa matar. Nós temos a cruz. Nós temos o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é? O sangue dele foi para a humanidade. Aquele que apropria do sangue, ele não precisa matar. Ele pode se converter. Quando você está em Yeshua, você sabe que existe um só Deus. E a Bíblia fala que pelo novo nascimento, você recebe a fé como dom. E pela fé eu sei da criação. A Bíblia fala que pela fé eu entendo a criação e sei que Deus criou os céus e a terra, onde a razão, a ciência esbarra, a fé me abre. Não é? E hoje eu fico muito feliz quando eu estou vendo tudo que a ciência moderna tem falado, quase tudo, a Bíblia já está lá. Um sujeito, me parece que ele é inglês, ele disse uma frase, que é que eu vou lembrar? Ele disse assim, no final dos tempos, não é? A ciência vai se multiplicando, multiplicando, isso nós sabemos que Daniel falou isso, né? Vai se multiplicando e eles começam a escalar montanhas. E quando a ciência chegar lá no topo da montanha, eles vão encontrar, sabe o quê? Os teólogos que já vinham falando aquilo há muito tempo. Eu gostei dessa frase. E eu estou vendo, quanto mais eu estudo ciência, a minha fé cresce. Quanto mais eu sou capaz de pegar uma equação do Big Bang, porque há uma divisão, uma fração de explosão, isso há. Não estou falando que o Big Bang é a teoria correta, mas o Big Bang existe. Os sóis estão explodindo a cada dia, a cada hora. Se você está aqui, uma explosão solar está acontecendo nesse momento para que chegue calor. Então, existem equações matemáticas que tentam pôr a entender essa entropia, essa desordem do universo. Então, o que acontece é o seguinte, essas explosões, não estou falando que o mundo veio e você veio do Big Bang, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que quanto mais você estuda a parte boa, vamos falar assim, se existe do Big Bang, são equações matemáticas, você não pode sair. São leis finitas. Leis finitas. Leis finitas que determinam, que estabelecem. Gente, nosso planeta é um planeta de leis. E essas leis são perfeitas. Sabe por quê? Porque aquele que as criou é perfeito. Então, quanto mais a ciência aproxima dessa ação de leis, o que acontece? Acontece que a minha fé aumenta. Irmão, eu estou tão vulnerável, assim, não vou falar fraco, mas pouco, sei lá, acho que é a idade, né? Eu estou chorando quando vejo um peixinho de aquário, quando vejo uma borboleta. Mas peraí, mas como é que pode fazer essa simetria de cores assim? Você tem um pinguinho aqui, um pinguinho aqui, um pinguinho aqui. Outro dia eu chorei porque uma formiguinha minha entrou na minha colher, que eu estava pingando uma gota de adoçante, e eu percebi que a gota era 10 vezes maior do que a formiguinha. Eu falei, mas que coisa!
Como é que essa formiguinha sabe, tem cheiro, tem faro, sabe que lá tem um açúcar, vai e fala, vai. Tem uma comunicação, ela é 10 vezes menor que uma gota. Tem um mundo dentro da formiga. Tem equações bioquímicas lá dentro, 10 vezes menor que uma gota. Vocês estão conseguindo captar? A minha fé cresce. A minha fé cresce. Você sabia por que dá enchente e os formigueiros não são extintos? É porque a formiga sabe enganar a chuva. Ela faz um buraco aqui para a água entrar. Depois, obliquamente, ela faz um buraco, a água não entra. Por isso, os formigueiros sobrevivem à tempestade. Pô, irmão, mas quem ensinou essa lei para as formigas? Quem ensinou a raiz da couve para sintetizar o elemento ferroso? Ela separa o ferro, o óxido de ferro, ela quebra aquela cadeia. Mas que coisa! Quem fez isso? Como um pé de laranja consegue tirar da terra 8 cadeias de carbono com hidroxila e fazer a vitamina C? Que você não... E você, para fazer, é difícil a vitamina C. Em laboratório. Mas a natureza faz. Um pé de laranja faz melhor do que qualquer bioquímico por aí. Mas a raiz tem um cérebro. Claro, um cérebro, coisa que pega, que sintetiza. Há uma ciência. Quando eu vejo as plantas, eu estou chorando por raiz, por borboleta, peixinho de aquário, formiga como é que chama? Na gota, no adoçante. Eu tô desapontado. Ah, achei a palavra. Não é triste. Desapontado. Que eu não sei nada frente a um conhecimento infinito. E aí vem ideologias como se nada existisse, como se tudo é normal, que você tem que aceitar tudo. Tá certo? Deus quer, através de Yeshua, que nós arranquemos o mal que está assolando as nossas almas. E Finéias foi feito. E eu quero já encerrar. O mal odiar na secularização da fé é o pecado que endurece o homem. Concorda comigo? Quem está secularizando, se não é pecado, é ideologia do pecado, ou coisa próxima ao pecado. Então, você vê que o pecado, ele é oferecido ao homem, tá? Pelos 5 sentidos. Por isso que eu não me iludo com o que eu vejo. Desconfie. Não é? Como diz um grande psiquiatra amigo nosso. Não é? Critique, duvide o que você está vendo. Critique e determine. Porque nem tudo que eu vejo é verdade. Eu tenho que criticar, eu tenho que duvidar. Por exemplo, os 5 sentidos. As portas da alma estão, sobretudo, na visão. Olha que o pecado entra, né? O desejo entra pela visão. Quer de sexo, quer de comida, vem pela visão. Então, a minha visão, eu não posso acreditar nela, que ela não vai me levar a conceitos verdadeiros. Eu tenho que entender que eu sou humano. Então, o que entra de bom e o que entra de ruim vem pelos sentidos. A visão, por exemplo. A audição. Quantas maldições você recebeu da sua família, até do seu próprio pai, da sua própria mãe, de um irmão, de um professor? Você entrou pelos ouvidos e aquela palavra de maldição ficou dentro do seu cérebro e muitas vezes eu já tive pessoas no meu gabinete com complexo, por exemplo, de burrice. E a pessoa não era burro, mas um professor falou que era burro, você não sabe, você não aprendeu. E os coleguinhas riram naquele momento, a criança recebeu um trauma, um complexo. Não é verdade? Eu já contei aqui que eu tinha um complexo. Só foi eliminado quando eu converti ao Senhor Yeshua. Eu tinha 1,69,5. Por que eu não cheguei a 1,70? E quando eu namorava, né, antes da Rosângela, eu namorei, perguntava, qual a sua altura? Eu, 1,70 m. Eu não assumia que eu tinha 1,69,5. Eu era complexado que eu tinha 1,69,5. Hoje eu devo ter 1,68, por aí, estou encolhendo. Mas, quando eu vi que Deus me fez substância informe de modo assombrosamente maravilhoso,
Eu falei, graças a Deus, eu tenho 1,69,5, porque eu podia ter 1,50, aí a coisa ia complicar. Mas, graças a Deus, olha, eu estou fazendo esse meio cômico, mas eu tenho gente que tem complexo da orelha. Tinha, porque a partir de hoje você foi feito de modo assombrosamente maravilhoso. O seu pé, a sua unha, o seu olho, o seu nariz, o seu cabelo. Irmão, ame o seu cabelo do jeito que Deus te fez, não é? Então, tudo é bênção. Então, vem o pecado. Eu quero ler 2 Pedro. Vamos ler 2 Pedro bem rapidinho. Eu estou de olho no relógio ali. 2 Pedro, olha o que diz 2 Pedro no final dos tempos. 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 14. Vamos ler o 13. Recebendo a paga da sua injustiça, pois tais homens têm prazer em deleite à luz do dia. Nódoas são eles e máculas, deleitando em suas dissimulações quando se banqueteiam convosco. Tendo os olhos cheios de adultério, insaciáveis no pecar, engodando as suas almas inconstante, tendo o coração exercitado na ganância, filhos da maldição, os quais, deixando o caminho direito, desviaram-se, tendo seguido o caminho de Balaão, filho de Peor. Olha aí, a paraxá de hoje, filho de Peor. Está vendo como é que Pedro pega, como é que a coisa vem uma secularização através do pecado, através do sentido? Eu nem vou falar do olfato, do tato e do paladar. Muita gente é pego pela boca, né? Se o homem cede à tentação, a repetição faz com que os avisos da consciência sejam abafados, gerando dependência e escravidão. Romanos 7,6 vai explicar isso, que eu vou ficar escravizado do pecado. O problema não é o ato que você pecou, é a escravidão que vem pelo pecado. Estão entendendo? Estão entendendo mesmo? Então, eu não posso falar muito, mas tem um sujeito aí que governa, que ele é mentiroso. Para mim, ele é o pai, não falei o nome dele, é o pai da mentira. Ele mente tanto que para ele a verdade, a mentira virou verdade. Você já viu isso? Ele fala que aquilo fosse verdade, mas é mentiroso. Ele está nisso aqui, ó. Ele repetiu tantas vezes, a consciência dele cauterizou, que ele tem um poder. Para mim, eu queria examinar, depois que esse sujeito morrer, eu quero, não estou desejando a morte dele, mas o dia que ele morrer, eu quero pegar o cérebro dele, levar para um laboratório e examinar. Isso é um fenômeno. É um fenômeno. Tem que examinar como é que ele tem. Para mim, ele tem neurotransmissores, está entendendo? Que está ligado à emoção, ao aprendizado. Não é isso? Estou falando certo aí, os doutores aí da casa? Então, cauterizou. Vamos dar um exemplo simples. Um neurotransmissor chamado dopamina. A dopamina é um neurotransmissor. Ela está ligado, por exemplo, ao seu humor, à sua capacidade de aprender, às suas emoções. E agora a ciência sabe, né? Quando você recebe uma notícia ruim, todas as células têm dopamina, não só os neurônios do cérebro. Então, afeta o seu sistema autoimune, você vai aparecer com doenças, às vezes uma notícia ruim. E sabe que eu vi num artigo que eu li? Que para tirar uma notícia ruim, o seu organismo demora 5 horas para que a dopamina e a serotonina e outros hormônios se enquadrem numa normalidade. Ou seja, a sua célula sente. Entendeu? Então, o sujeito, vem o aviso da consciência dele, tem um defeito, tem um troço ali que não fecha, que ele é capaz de transformar toda mentira em verdade. O aprendizado é diferente, o conceito é diferente. Então, o que diz Romanos? Romanos fala que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Não havendo juízo imediato, é gerado o conceito de pecado, algo inofensivo. Não é assim que Satanás nos ataca? Ah, não, você tem direito, é só uma vez só, que isso, não. Você merece, você é ser humano. Pô, você não é de ferro. Você já viu essa frasinha diabólica? Você não é de ferro. Quem já ouviu isso, confessa os pecados hoje. Isso. Pode confessar.
você vai ficar mais esperto com aquela vozinha falar, você merece. Falei, é? Misbeia, vou pôr no altar para renunciar os sentidos aí que está entrando, coisas ruins da sua mente, que está você está cada vez relacionando menos, você está ranzinza, você está mal-humorado, você está insatisfeito, murmurador. Olha, é o pecado do povo do deserto. E tudo por quê? Por causa da incredulidade. Então, vocês estão vendo que a gente tem que ficar muito esperto. O que deixa o homem botado, intoxicado, fraco e vulnerável é o pecado, gente. Gente! Aí vem um crente e fala, não, nós podemos. Tem irmão que gosta, tem irmão que não gosta. Peraí, não tem irmão que gosta, não, é? Ah, mas é direito dele gostar. Não é verdade? Não estou querendo falar aqui, porque... Bom, tem muita coisa aí dentro da igreja. Eu vou só falar duas coisas. Aborto já é aceito por grande parte da igreja evangélica, tá? Evangélica, tá? É um caso. E sexo antes do casamento, que agora chegaram à conclusão que a mulher é dono do corpo. E quer mais um? Ideologia de gênero. Tem pastores defendendo que tudo é amor. Se é amor, olha o que os pastores estão pregando lá na Câmara Federal. Eu ouvi isso, um falando. Ele falou assim, o amor cobre multidão de pecados. Não é verdade que ele falou? É bíblico ou não é? É, mas o contexto totalmente errado, ué. Peraí, cadê as placas? Vocês entenderam que o negócio ainda são as placas? Eu estou debaixo da graça, mas eu não posso ver tudo amor, porque não há. O mundo jaz no maligno, diz a palavra de Deus. Atentai, pois, para não desviar, gente, o negócio é não desviar. Diga, o segredo para não ser secularizado, para não ter a minha mente cauterizada, é não desviar! Nem para a direita, nem para a esquerda. Nem voltar atrás. Nossa salvação não tem marcha ré. Avante. Diga, Cadima, avante. Mais alto, Cadima, avante. Cadima, avante. Fixe a sua esperança na graça. Fixe a sua esperança na graça. E Cadima. Tá certo? Haja o que houver. Você tem que estar firme. Hebreus 2, gente. Eu estou falando em Hebreus. Carta pouco estudada pela igreja. Com exceção da Ratzion, que terminou a aula de Hebreus sábado passado. Não se rebelar para entrar no descanso preparado. Não se rebele, não, porque você não entra. Eu falei aí na última pregação minha, por sinal muito bom, já alcançou quase 70 mil em 3 semanas. Isso é bom, quando uma palavra pega 70 mil visualizações em semanas, é boa. E lá eu gosto de ler os comentários. Aí vem crentes comentando, você só gostei de tudo, mas você só falou uma coisa que não bate. Salvação não se perde, porque o sangue é poderoso, a cruz é poderosa, o sangue é precioso, o Espírito Santo é perfeito. Eu não tenho nada contra, porque é. Da parte de Deus, eu falei, Deus nunca vai arrancar a salvação pelos seus pecados, mas você sai. Sai ou não sai? Além de você pecar, o que é o risco? Permanecer no pecado. E o que diz Apocalipse? Riscarei o seu nome do livro da vida. Não que Deus é mau, ele é justo. Ele respeita o seu livre-arbítrio, o seu amor. Sabe qual é a maior expressão do amor de Deus, na minha opinião? O livre-arbítrio. Pensa, Deus ama tanto que te dá liberdade, mas que cuide. Eu queria ser robô, para não pecar, mas ele te dá. Ele põe a bênção e a maldição, você escolhe. Esse é o problema de viver nesse mundo. A escolha. E eu sou um somatório das minhas escolhas. Certo ou errado? Se as escolhas positivas mais do que as negativas, você é bem-sucedido. Se os erros e falhas forem maior
das péssimas escolhas maior que as boas, você é um fracassado. É ou não é? Não, não tem como. E aí ele fala, desobediência e murmuração e impediram... Olha que nós estamos falando da paraxá, a palavra está voltando a essa paraxá. Essa paraxá é tão importante que está em Pedro, está em Hebreus. Olha lá. O povo não entrou na Canaã. E vocês lembram, no próximo capítulo vai falar isso, que somente os abaixo de 20 anos adentraram a terra de Canaã. E hoje já fala de Josué, né? Josué e Calebe foram escolhidos e o resto pereceu. Só abaixo de 20 anos. Onde é que estava a geração? Ali, ó. Desobediência e murmuração. Impedir a geração do deserto de entrar em Canaã, muito mais nós endurecemos o nosso coração em relação a Jesus Cristo e Yeshua HaMashiach. Olha o que a palavra fala. Se eles já forem impedidos, então quanto será você que tem Yeshua e diz não a Yeshua? E como é que você diz não? Ontem um rapaz disse para mim, mas eu nunca neguei. Falei, meu amigo, não é negar, você está vivendo totalmente contra a palavra. Você já está negando o seu estilo de vida, já é uma negação. Porque com a minha boca eu nunca falei que eu não creio em Jesus, mas eu não estou dizendo isso. Você fala que crê, mas a sua vida não condiz com o que a palavra diz. Quem está entendendo? Vamos lá. Eu vou encerrar com isso. Verso 16, 17, capítulo 27. E você vai orar comigo, porque a Hatzion precisa disso. E nós precisamos disso. O corpo de Cristo precisa disso. Pedir a Deus Finéias. Pedir a Deus Josué. Pedir a Deus homens como Calebe. E que esses homens tinham uma característica. Ponha um homem sobre a congregação que vá adiante. Adiante. Diga adiante. Na frente da congregação. E esse homem vai fazer, esse homem de ideias, projetos, estilo de vida, e vai fazer que o povo entre, diga, entre. O povo tem que entrar na unção, tem que entrar na visão, tem que entrar no propósito. O povo tem que entrar, e para isso, muitas vezes, o líder tem que exortar, puxar a orelha, disciplinar e até excluir. É difícil falar isso. Mas Deus quer homens que vão adiante com ideias, projetos, mas que faça o povo entrar no eixo. E que faça o povo sair, porque só sai aquele que entra. Se você não sair do ginásio fundamental, você nunca vai entrar no segundo grau. Se você não sair do segundo grau, você nunca vai entrar numa universidade. Se você não sair da universidade, você nunca vai entrar na profissão. Você está entendendo? Tudo na nossa vida é entrar e sair, é começar e terminar. Não é verdade? Então, o verdadeiro líder, ele tem que fazer o povo sair. Sair de quê? Do pecado, da incredulidade, da murmuração, não é? E entrar na presença de Deus. Quem foi esse líder chamado? O nome dele é Yehoshua. Olha que eu pus em amarelo, Yehud, Vav, não é? Shin, Ain, Yehoshua. Esse Yehoshua era filho de Rocheia. Rocheia vem da palavra salvar, tá? E a palavra Yehoshua, ele salvará, não é? Ele salvará. Ele salva, desculpa. E Yeshua, lembra você que na Babilônia, até a Babilônia, o nome de Jesus era Yehoshua. Depois da Babilônia, eles perderam esse H, que é muito pouco pronunciado em hebraico. Você não fala, por exemplo, Yehoshua, você fala Yehoshua. Né? Ele é leve, ele é aspirado levemente, não é? Então, eles perderam essa grafia, esse som, perdendo o som, eles grafaram Yeshua. Mas o correto é Yehoshua. Yehoshua. Estão percebendo? Vou falar bem rasgando para você ouvir. Yehoshua. E ficou Yeshua.
Mas as 3 primeiras letras do nome Josué e Jesus formam o nome de Deus. Deus salvará. É o nome de Deus. Yeshua, Deus Salvador. Deus que salva. Yeshua. Fantástico, né? Muito bom. E aí, eu encerro dizendo: quem me fará entrar? Quem me fará entrar? Nós estamos chegando, nós estamos agora no início das dores. Eu creio que nós já estamos entrando no início das dores. Então, nós vamos ter que nos unir muito. Você que é crente afobado e fujão, quer o arrebatamento amanhã, falo que você não vai sair amanhã. Porque não tem base bíblica para você fugir amanhã. Nós temos que ser luz no mundo. Agora que a Terra, o planeta, precisa de nós. E você quer ir embora? Ah, não, Israel, raça ruim, fica aí para sofrer, nós vamos embora. Ô, irmão, peraí, isso é doutrina antissemita. Porque a igreja vê Israel de um lado e a igreja do outro. A verdade, judeus e gentios em Cristo, Efésios 2,19, a família de Deus. Então você vai ver o arrebatamento, que eu creio, mas com o judeu. E o judeu vai se converter mais para frente. Lembra de José, no 2º ano da tribulação? Ele disse para os seus irmãos: Ani Yosef, eu sou José. E a palavra fala que os irmãos viram que ele era José, porque ele se revelou, tirando a sua barbinha egípcia, postiça, tirando os lápis creon não existia, mas os lápis pretos que pintava o olho, tirando aquela touca triangular que o egípcio usava, ele tirou tudo aquilo e falou: Ani Yosef. E os irmãos conheceram, e o irmão não podia conhecê-lo porque ele estava vestido como egípcio. Ele era príncipe do Egito, José. Da mesma maneira, pintaram Jesus tão romano, tão ocidental, tão europeu, de olhinho azul, de nariz fininho, cabelo louro, não é? Que eles não conseguem, o judeu não consegue ver um Jesus judeu. Eles veem um Jesus cristão. Mas nós estamos tirando essa ocidentalização de Yeshua, pondo Yeshua como um judeu. E você lê as Escrituras, ele é judeu, vivia como judeu, falava hebraico, falava aramaico, não é? Seguia a Torá, ia às sinagogas a todo sábado, estava ele ensinando. Aí quando o judeu começa a ver um Jesus de sinagoga, não de uma catedral, ele falou: peraí, ele ia à sinagoga. E quando Yeshua levantou a Haftará, o rolo de Isaías, dentro de uma sinagoga, nós sabemos até o dia que Yeshua fez isso, porque é fácil, é só pegar a Paraxá que se lê Isaías. Me parece 42. Ali Yeshua leu a Torá. E para encerrar, cheguemos-nos, pois, vamos ler junto? Vamos ficar de pé? Cheguemos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos em momento oportuno. Irmãos, sabe qual é a notícia? Ele está do seu lado te socorrendo. Diga: nós não estamos sozinhos no planeta Terra. Tem irmãos lavados pelo sangue de Yeshua. E ele tem nos socorrido em momento oportuno. E à medida que... gente, não fica apavorado com medo, não. A Bíblia fala em Apocalipse 3 que ele nos livrará do dia da provação. Assim como foi a provação no deserto, será com a igreja. Então, vem aí o anticristo, vem aí o cavalo branco, depois vem um cavalo vermelho. Gente, eu já estou vendo esses cavalos passeando no nosso meio. Eu estou analisando, tá certo? Porque Yeshua falou que nós não seremos pegos de surpresa. Nós não sabemos o dia e a hora, mas os tempos sim. Ele falou: eu oro para que vocês identifiquem o tempo que vocês estão vendo. E eu estou vendo, eu estou passando para vocês a minha parte da minha espiritualidade, como eu vejo. Nem tudo o que eu penso eu posso falar, para que vocês não percam a fé, ou seja, não é? Mas eu penso muita coisa, embora eu não possa falar, porque não devo falar, para não, até eu ter prova, até ter mais evidência,
Mas a coisa para mim, eu já estou vendo um cavalo aí na linha. Se essa guerra não colocar um acordo de paz, esse negócio vai complicar. E a igreja tem que estar preparada, tá certo? Porque vão vir dias difíceis. E Yeshua não te enrolou. Ele não falou. Ele falou assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo e você vencerá também. E eu encerro com você com essa frase maravilhosa, Hebreus 3,15. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o seu vosso coração. O Espírito Santo de Deus está falando hoje. Não deixe que a sua fé seja cauterizada, a sua mente seja cauterizada. Não permita que a sua consciência seja cauterizada. Por quê? Porque eu ouço a voz dele. Não endureçais o vosso coração. Então, você que está aí, ouvindo essa palavra, ceda hoje ao Senhor. Coloque a sua vida no altar de Deus e fala, Senhor, eu sou crente, confessei Yeshua como meu Senhor e Salvador, mas, Senhor, eu estou vivendo um estilo de vida que eu estou muito secularizado. Ô, gente, vocês estão me entendendo? Quem está me entendendo? Nós estamos sendo secularizados, nós, pastores, estamos sendo secularizados. Está certo, professor Rodolfo? Está certo, doutor Francisco? Eu estou sendo secularizado. Os meus netos, quando encontram comigo, vêm das escolas que tentam secularizar. Entendeu o papel dos pais? Como é difícil hoje. E pior que eles têm que fazer prova de ciência crendo na tudo ao acaso. Né? Para você passar, você tem que pôr a mentira. Olha só, ele tem que escrever a mentira, marcar a letra que o professor quer. Então, olha o trabalho dos pais, da congregação. Então, vamos orar para que Deus coloque, não é? Homens como Finéias, como Josué, que vai à frente, que faça o povo entrar na graça, nas promessas, mas faz o povo sair daquilo que se seculariza, daquilo que empobrece e enfraquece a sua fé. Quem foi abençoado? Em nome de Yeshua. Amém. Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e shalom, shalom.